Opa, gostei, hein? Mandaram um bom aqui do Eduardo Moreira. Assim, de uma maneira ultra simplificada, tá? Ultra simplificada, o governo tem que arrecadar para poder gastar, não é isso? Sim. E ele arrecada de várias maneiras. Ele tem os impostos, Peraí. ele tem, por exemplo, as empresas estatais que têm os seus resultados, né? E esses resultados o governo pode usar, mesmo se for uma empresa de capital misto, de economia mista, como a Petrobras, né? Quando a empresa distribui dividendos, um pedaço vai para o governo tem taxas que ele cobra das pessoas, tem tudo isso, né? Antes de fazer esse quadro aqui, deixa eu só mostrar duas coisinhas para vocês, ver se isso aqui está atrapalhando. Se tiver, eu chego para trás aqui. Só mostrar. Não, calma, gente. A produção pode ficar tranquila, que está tudo sob controle aqui. Aqui está mostrar para vocês uns gráficos, só para a gente mostrar dado oficial do governo. Porque isso aqui é um relatório oficial. Isso aqui é um relatório oficial da Receita Federal de 2017. O que eu quero mostrar para vocês? Do que o governo arrecada com estados, Se ele riscar a tela, ele vai ser simplesmente gigantesco. municípios e governo federal. Está aqui. Lá em 2016 era 2 tri, depois em 2017, 2 tri 127. Já aumentou bastante isso, mas só para as proporções não variaram tanto. O quanto do que o governo recebe de dinheiro vem do imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda pega mais pobre ou rico? Pobre. Rico. Errei. Porque o pobre ele está na menor alíquota de imposto de renda e está muito na informalidade. Certo. O rico é onde você poderia pegar o imposto sobre a renda do cara, dividendos, etc. No Brasil, isso representa, cadê o imposto sobre a renda? Menos de 20% da arrecadação total. No mundo, isso é mais de 1/3. A média é de 1/3 para cima. Então, enquanto no mundo isso é mais de 33%, no Brasil é 19%. Imposto sobre bens e serviços, sobre propriedade, que o mundo usa também. É o IPTU, é o IPVA, é o imposto no jatinho, que no Brasil é 0%, é o imposto na lancha também, que no Brasil é 0%. É esse imposto que pega o rico naquilo que ele tem imobilizado, que a gente chama. No Brasil, a média 4,58% do total. No mundo também é bem acima disso. Aí você vem no imposto que pega o pobre. Bens e serviços. O imposto de bens e serviços, o que ele é? É onde você gasta. É o imposto que tem dentro do arroz, da lata de óleo, que não é mais lata, é garrafa. É o imposto que tem quando você, enfim, sobe ali no ônibus, tem que pagar ali dentro o imposto. Quando você põe gasolina, que tem o imposto sobre bens e serviços. E por que ele pega o pobre? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então ele paga na veia isso aqui. O rico, e rico que a gente fala é muito rico, ele não gasta tudo que ele ganha. Ele poupa um pedação do que ele ganha e guarda essa informação que a gente já vai usar. Mas o pobre que gasta tudo que ele ganha, ele é o cara que paga principalmente esse imposto. E esse imposto, que é o que pega no pobre, ele é quase 50% da arrecadação que o governo tem com os impostos. E faz todo sentido isso, né, gente? Ainda mais pensando que os itens de cesta básica ou de higiene básica, ou itens, mercadorias comuns, né? É o que todo mundo precisa ter acesso. Faz sentido isso circular mais ativamente dentro desse modelo de tributação, né? Não sentido porque é bom, né? Mas, enfim, por isso que pega mais o pobre, isso que eu quero dizer. Vamos ver como é que se compara com o mundo? Põe o próximo gráfico, por favor. Próximo slide. Aqui, carga tributária sobre renda, lucro, o imposto sobre os ricos. O Brasil comparado com os países da OCDE, em 2016, que é o último relatório que o governo tinha feito quando fazia direito, depois que entrou o Temer, eles esconderam esse relatório. Isso é oficial. Tá? Caralho. Olha o Brasil no gráfico. Imposto sobre rico. Quanto que cobra de alíquota? Você não está vendo, é porque tem que olhar lá para baixo. É esse aqui, ó. Pô, eu tava procurando mesmo. É esse aqui. O Brasil é esse aqui. Quer ver agora o imposto sobre o pobre, que é aquele de bens e serviços? Bota o próximo gráfico. Opa, vou ter que levantar de novo agora. Imposto sobre pobre é esse aqui, em relação aos outros países. Então não é que o Brasil paga muito imposto ou pouco imposto. Quem paga muito? Quem paga pouco? Como é que funciona essa máquina? Não, o Eduardo fala bem pra cacete, o cara fala muito bem. É um ótimo orador. Só para vocês terem mais um caso assim, esse é anedotal, mas é porque ele é muito importante. Nessa tabela, nesse relatório, esse relatório é espetacular. Nessa tabela, põe a tabela aqui. Ele mostra um por um, todos os impostos. Isso aqui vai para baixo, várias páginas, todos os impostos que são pagos. Né? O total a gente viu vou tirar é um aquele pouco 2 o fone, trilhões gente. 127, lá em 2017.
E eu trouxe um para mostrar para vocês, o pessoal que discute MST, não sei o quê. Todas as terras do Brasil, na mão desses latifundiários, desses fazendeiros, etc., todas juntas, pagam por ano pouco mais. Cadê? Aqui, Imposto Territorial Rural. Aqui, ó. 1 bilhão. 1 bilhão e 200. O agronegócio não paga nada de alíquota tributária. Nada. Paga acho que 2%. Paga 2% de alíquota tributária. Acho que num dos pontos do programa do arcabouço fiscal, a mudança era de 2% para 4%, acho que, da contribuição da alíquota geral. Ia subir o de serviços e diminuir da indústria. Ia aumentar do agronegócio. Ia aumentar tipo 2%, 3%. Resultado disso, o Lula não foi convidado para AgriShow e o Bolsonaro foi. Não é? Como o agronegócio é realmente uma turma progressista, é uma galera com a cabeça boa. De um total de 2 trilhões, 127 bilhões. Fora que Lei Candir não paga, que é a lei que foi aprovada nos anos 90, é a lei que estabeleceu que produtos do agronegócio in natura não pagam tributação e ICMS. E lembrar aí para todo mundo que a soja que o Brasil exporta em quantidades monumentais é in natura. O que prejudica a arrecadação tributária dos estados, o que prejudica a reinserção do dinheiro nas dinâmicas político-econômicas do estado. 1 trilhão vem de todas as terras do Brasil somadas. É como se o seguinte, do 2 trilhões 127, sem ela seria 2 trilhões 126. Não pagam absurdo. Nada, meu irmão. Zero. Eu já falei, eu tenho um sítio aqui perto de São Paulo, 120 mil metros quadrados o meu sítio tem. Eu pago R$250 por ano. Nossa, que absurdo, velho. Mano, R$250 por ano não é nada. Limpo! Por ano, não é por mês, que já seria baixo. As terras do Juscelino estão aí nesse número, né? As terras do Juscelino estão aqui. As terras dos donos das emissoras de rádio e de televisão estão aqui. Só São Paulo paga por... E tem gente que fala que o capitalismo brasileiro não se desenvolveu, que a gente não tem burguesia, que não foram bons capitalistas que desenvolveram o Brasil. Gente, esses são os capitalistas do Brasil, entendeu? A classe capitalista brasileira é a classe do agronegócio. Uma classe que está intimamente ligada tanto com o processo produtivo do agro, né, da agricultura, mas que tem setores do maquinário industrial e do mercado financeiro. Tem gente que fala isso, que o Brasil não desenvolveu o capitalismo. O capitalismo brasileiro não é bem desenvolvido. Esse é o problema, né? O capitalismo brasileiro não é bem desenvolvido, esse é o problema. A gente tem que conseguir desenvolver um estágio de forças econômicas para o capitalismo, né? Umas meio etapista, né? É isso. Por mês, um IPTU parecido com isso, só a cidade de São Paulo, não o estado, não a cidade. Olha, vamos ver IPTU. Põe aqui, próxima, agora... O próprio esquema latifundiário, o plantation, tudo isso faz parte do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo dependente, um capitalismo do terceiro mundo, né? É o capitalismo que tem como função central produzir insumos para o capitalismo central, para os países do eixo central do capitalismo. Esse é o capitalismo brasileiro, entendeu? O capitalismo ele não é uma forma homogênea de desenvolvimento. É claro que a periferia ia se desenvolver de um jeito diferente. A periferia tem uma outra função em relação ao centro. Sim, aquela próxima menorzinha. O IPTU, tá aqui, ó. O IPTU. Mas isso não é reflexo do pensamento de Marx, que era necessária uma real revolução burguesa para depois uma revolução socialista? Não. Porque isso é etapismo, né? O Marx diz que existe a propensão de maior ocorrência de uma revolução socialista, onde o proletariado está mais inserido como classe e pode se mobilizar a partir disso. Mas o próprio caso russo é um caso de exceção. A Rússia não era um país proletarizado. Era um país campesino, um país agrário, né? Então tem essa diferença substancial aí que é bem importante para entender, bem importante, porque não é sobre etapas do processo. É claro que tem muita gente que considera a Revolução de Fevereiro de 17 a primeira Revolução Burguesa. Mas aí você tem vários mencheviques, várias pessoas dos SR, dos socialistas revolucionários. O Trotsky, inclusive, tá? O Trotsky só virou bolchevique em julho de 1917. Mas você tem várias resoluções a partir disso que declaram que deveria haver prosseguimento da Revolução Democrático-Burguesa para aí depois acontecer a Revolução Socialista. Mas quando eles veem que essa articulação de poder já está começando a flertar com a ideia de colocar os setores socialistas na ilegalidade, né? Manter a Rússia na guerra, que essa revolução democrático-burguesa, ela não seria uma etapa de desenvolvimento do socialismo, ela pararia por ali. Ela seria a consolidação da forma burguesa no governo. Aí você precisa ter processo revolucionário dos próprios bolcheviques, né? Que é o que acontece em outubro de 17. Eu pago quase 40 bilhões. Quase 40. Então as cidades pagando IPTU quase 40 bilhões. Todas as terras do Brasil somada, 1 bi. 1 bi.
E como o IPTU é regressivo, né? E você acha que o problema do Brasil é o MST? E o que esses caras do agronegócio, eles produzem, eles exportam. Sabe quanto é o imposto que eles pagam na exportação? 0. É 0, William. 0. É 0, William. Decandir. E sabe quem que vai alimentar toda essa comida? É o povo na Europa, é o povo na China. Muitas vezes nem o povo, é o porco. É o gado chinês, americano, alemão. O homem é brabo. Essa é a realidade. Aí a gente botando agora sim, no esquema aqui, vamos poder entender, usando a lousa? Vem para a câmera 1, por favor. Vamos lá. Então, isso aqui é o que é pago de impostos. E esses impostos são impostos que a população inteira paga. O pobre paga mais, que a gente já viu. Então, o pobre paga isso aqui, o rico paga esse pouquinho aqui. E aí o resto quem é que paga? Ou paga o empregador, ou paga, enfim, são taxas, tarifas. Mas vamos só referência. Aqui, esses 44% de impostos sobre bens e serviços. Tá? Aqui você tem 19% imposto, eu vou botar aqui, de renda, tá? Para simplificar. Não quer dizer que, rico então não compra tomate, compra, mas proporcionalmente ao quanto ele ganha, ele gasta um pedacinho nisso. O pobre... Tanto que o que puxa a inflação para cima é preço de alimento. Quando a cesta básica aumenta de preço, isso afeta muito as famílias trabalhadoras, mas muito. O pobre é o mais afetado por isso, tá? Esse dinheiro todo aqui que o governo arrecada, ele usa, olha só o que eu vou falar, metade dessa torta aqui, para pagar essa... Bem didático, né? Bem legal. Sabe o quê? Do orçamento dele? Juros. Não, juros. E amortização da dívida. Metade do dinheiro é para pagar juros e amortização da dívida. Aí, esse dinheiro vai para quem? Para a turma que é rentista. Aí, o que o cara do Banco Central falou ontem? Não, mas agora tem 4 Roberto Campos Neto. milhões de pessoas. É leviano falar isso. Sabe por que é leviano? Porque o importante é saber o seguinte, mas vem cá, os 4 milhões tem igual? Ou será que tem ali 10 mil que são dono de quase tudo e o resto é só número? Aquele cara que tem um capilé ali e tu está dizendo que ele está se beneficiando disso. Eu te dou a resposta. Primeiro eu te digo que as 100 milhões de pessoas mais pobres que têm dinheiro em banco, as 100 milhões de pessoas mais pobres que têm metade da população brasileira, tá, gente? Só para o efeito de cálculo aí para de vocês. Dinheiro em banco, tem menos dinheiro guardado, se somar todos, dos que os 100 mil mais ricos. Que pariu, velho. É uma proporção que diz o seguinte, o 90% mais pobre, tem menos patrimônio nos bancos do que o 0,1% mais rico. 900 vezes mais a concentração. Então, só para ver como é leviano o que o cara falou. Eu estou trazendo dado da Ambima. Falta o debate de classe. Ambima. Então é dado oficial. Ali ele chuta um monte de coisa. Você não sabe nunca de onde vieram os dados. Eu estou falando dado, oficial. Mas vamos lá. Então esses juros que são pagos, 90% vai para a mão da turma mais rica. Por quê? Porque se você for olhar outro relatório, que é o relatório mensal da dívida pública, que é feito pelo Tesouro Nacional, você vai ver que os bancos, corretoras, os fundos de pensão e os investidores estrangeiros juntos têm 85%, quase 90% da dívida pública. Eduardo, mas o pobre é dono de um pedaço desse fundo de investimento. O pobre também tem dinheiro no fundo de pensão. Para começar, que pobre mesmo não tem dinheiro nenhum no outro. Mas quem tem pouco dinheiro, ele não coloca direto aqui. Ele coloca no banco, o banco num CDB, na poupança, etc. O banco paga um quequerecozinho para ele, aí o banco aplica aqui para ganhar uma fortuna. Então pode dizer que é o banco sim. Pode dizer que é o banco sim que está ganhando. E sabe quantas pessoas a pessoa física investe no Tesouro Direto? Quanto que é o total da dívida? Que ele fala, 4 milhões, 40, não sei quantos que ele fala. Acho que é 4 milhões. Sabe quanto eles têm da dívida pública total? 1,8%. Os bancos 90%, o resto 1,8%. Aí com esse dinheiro que sobra, Eduardo, aí vem a parte que é a mais triste. Com esse dinheiro que sobra,
Ele vai e constrói estrada, ele constrói luz, ele constrói saneamento, né? A luz vai parar na casa do bacana, o poste ou vai parar dentro da favela? Ele tá putaço, velho. Ele tá putaço. O asfalto vai cobrir o buraco dos Jardins ou de Sapopemba? E fora que a obra nem é feita. A questão é essa. O poder público vai lá e numa iniciativa de garantia de contrato, de mais maracutaia, que é onde está a corrupção do peixe pequeno, a vitória em contratos de licitação. Você contrata a empresa para te fornecer o asfalto, o cabo, o não sei o quê. Você joga um superfaturamento na casa do chapéu e aí você simplesmente não presta o serviço. E acabou. Não, é isso, acabou. Você é corrupto e sem a ponte. A gente é fudido demais, velho. A polícia vai proteger quem mora no Leblon ou quem mora na Rocinha? Isso aqui... É que a polícia não foi feita para proteger a galera da Rocinha, né? A polícia foi feita para matar as pessoas da Rocinha. Que ele faz, ele pega essa estrutura toda do Estado de proteção, de construção, de e vende para iniciativa privada. E ele aplica isso aqui para quem? Para os ricos ou para os pobres? Nem para ricos aplica. Também. E olhe lá, pô, olhe lá. E para os pobres não vai quase nada. Aí, quando não vai quase nada para os pobres... Justamente porque esses ricos também ganham com esses contratos fraudulentos de licitação, né? Os pobres começam a não ter luz, não ter água, não ter saneamento. E veja que o rico diz que mas a gente paga imposto, não tem nada no Brasil. É o melhor investimento do mundo pagar imposto para rico no Brasil, porque ele não paga quase nada, a gente viu no gráfico que ele é o que menos paga do mundo. Põe aquele gráfico de novo, mesmo que apareça só um pedaço aqui, aquele primeiro gráfico de todos, da tabela que o Brasil é o último. Aqui, ó. É o que menos paga imposto, paraíso fiscal para os ricos. O pouco imposto que ele paga volta com o pagamento de um juros gigante, volta com uma infraestrutura que é toda montada para ele, de estrada, de portos, de luz, de segurança, de tudo isso que não é voltada para os pobres. Ele nem usa, né? O rico nem usa esse serviço público, ele vai usar um serviço privatizado. O pobre só paga esse imposto, não recebe de volta via juros, não recebe de volta via estrutura, e aí, com esse dinheiro, você monta também o quê? As estatais, que são empresas que vão poder oferecer isso e várias outras coisas para todo mundo. Mas como a gente já viu que as estatais não oferecem para todo mundo, elas são construídas com o dinheiro de todos, principalmente dos pobres. Mas é isso, não é que não oferece por má vontade, né? Quer dizer, tem a má vontade também, né? Mas eu acho que é sobretudo entender que essas empresas estatais estão sob o controle dos grandes oligopólios privados que querem privatizar suas estruturas. Não é só uma questão de ineficiência de gestão empresarial. Não é uma questão de gestão. Não é isso. Elas estão sabotadas pelos ricos, pelos capitalistas aqui. E quando a gente começa a ficar sem serviço para os pobres, o rico chega e fala o seguinte, meu irmão, esse negócio de estatal não funciona. É isso. Temos que privatizar. E quem é que compra a estatal? É o rico, privado. Meu irmão. Com qual dinheiro que ele compra a estatal? Com os juros que ele ganhou do pobre. Em outras palavras, o pobre paga para o rico a estrada, o pobre paga para o rico a luz, o pobre paga para o rico o saneamento, o pobre constrói e entrega para o rico as estatais e o rico usa tudo isso para criar mais modelo de sequestrar mais dinheiro do pobre, financiar mais deputado e manter essa taxa de juros alta e pegar e botar mais presidente do Banco Central que vem do mercado financeiro e manter a taxa de juros alta. E no final das contas o cara fala, é técnico. Matou a pau, hein, Dudu? Perfeito, é esse o discurso. É técnico. É número. Meu irmão, para respeitar o nosso horário aqui, é técnico uma ova. Uma ova é bom, hein? Uma ova é bom. Eu gostei. Já é melhor que o Caio Ribeiro falando, já passou do horário, posso chamar ele de um bananão. É, técnico da Unicu. É como diria o João Carvalho, meu cacetão de Jubarte. Eu ia falar coisa muito pior. Pode falar, Eduardo. Solta esse coração. É técnico uma ova. A gente... Esse olharzinho na câmera, falar coisa muito pior. Presta atenção, hein? Vê se não é a captura ali da consciência de classe acontecendo. É técnico uma ova.
E aqui, ó. Essa bravura aqui, ó. Vamos fazer uma análise metaforando aqui. Esse é o A33, gente. O A33 tá com cara de bravo. A bochecha dele aqui, o B12, ela tá levemente erguida. O que indica, e é só isso que indica, não foi o tom de voz, nem o tema, nem os hieróglifos que ele escreveu aqui na lousa do lado, que ele tá puto. Isso aqui é o maior problema do país. Bateu na lousa. Isso aqui não tem arcabouço. Não... E o Paulo Ramos concordava comigo, hein? Ó, Eduardo full pistola. Não tem reforma para modernizar a estrutura de imposto. Isso aqui é o seguinte, é mudança de paradigma. É um outro país. É outra realidade. Se a gente fizer assim, desse jeito, dando uma ajeitadinha para cá e para lá, vai continuar sempre a mesma coisa. Forte, hein? Agora, se a gente quiser virar essa mesa, a gente pode ter um país de verdade. Porque não falta riqueza aqui. Não falta bolo para distribuir. Caralho, microfone estourado. Ele está puto. Se quiser distribuir da maneira correta. E tá certo, velho. Quem não fica puto com isso tá maluco, tá doente. Não falta. Um dos países que mais tem petróleo do mundo, que mais descobriu nas últimas décadas, mais tem minério, onde planta qualquer coisa dá. Tem água limpa, potável, tem fonte renovável de energia, tem incidência de sol no país inteiro. Faltou uma palavrinha, Eduardo. Uma palavrinha. Uma costa gigante, tem peixe, tem mercado consumidor, não gosto de usar essa palavra, mas o pessoal tem aqui também. Tem universidades instaladas, tem capacidade de produzir ciência, produzir saber, tem tudo. O Brasil seria o melhor socialismo, gente. Sério mesmo. Seria o melhor socialismo. Não é uma piada. Não é gracinha. Seria o melhor socialismo. A gente tem todos os recursos. Todos. Temperatura agradável. Praias bonitas. Carnaval. Excelente. E recursos que dá para ser aproveitado de uma forma agroecológica, até pensando nisso, de forma absurda. Imagina, por exemplo, você converter o latifúndio numa estrutura produtiva para atender a sanar a fome no Brasil. Você tá maluco. O tanto de indústria. Olha, a gente na merda que a gente vive, nadando de costas na merda, o tanto de coisa que a gente faz, velho. Você tá maluco, tio. Não tem. Por isso que o tio Sam adora esse lugar. Não quer perder o controle dele de jeito nenhum. Imagina se essa porra vira um país socialista. Imagina o Cone Sul. Você tá louco, velho. Você tá doido. Agora, isso tudo hoje tá em função da meia dúzia. Capitalistas, Eduardo. Ou a gente inverte a máquina, de verdade, muda. Qual é o nome dessa inversão? Fala. Mudança de paradigma, e por isso que eu digo, a definição disso é revolução. Ai, papai! Ai. Mas agora ele vai dar uma desconversada. Porque revolução é forte. Ou então... Esse olhar foi fora também, seguinte, hein? Aqui, ó. A definição disso é revolução. Aqui, meu amigo, o A33 tá na régua. Determinação. O homem está 100% determinado. Ele quer uma coisa. Ele quer muito a revolução. Olha a cara dele. Dê a ordem. Ou então é o seguinte, ficar torcendo para aquilo que não tem chance de acontecer. E aí o Nietzsche tinha razão. Caralho. A esperança pode ser um dos maiores males, porque só prolonga o sofrimento. Com isso aqui... Drop de caneta! Não adianta ter esperança. Caralho. Drop de caneta. Nossa, bicho. Camarada Eduardo, faltou algumas palavras. Faltaram algumas palavras, né? Vamos ser honestos aqui. Faltou capitalista. Sistema. Não pode ser sistema? Não pode ser. Não pode ser sistema. Não pode. Não falou. Falou uma palavra boa, palavra importante, revolução. Falou. Mas está faltando ainda aquele elemento que conduz, né? Aquele, né? Letra C de... né? Vocês sabem do que é.